Olá, mais uma vez pedindo desculpas por estar de burca, mas, como eu disse, a minha boca teve um incidente que ficou muito prejudicada, antiestética demais, e eu assim me sentirei mais à vontade. Não durará para sempre. Quando eu consertar tudo, fizer com buco maxilo, então depois tirarei essa máscara. Mas, como eu disse, o que interessa é a minha voz. Minha face não tem, vocês já conhecem, e o conteúdo do vídeo, que é o que a gente está gravando. Bem, latim é a palavra para esse vídeo, que na verdade é Aprendendo a Ler número 8. Aprendendo a Ler número 8 vai mostrar a vocês que ler é analisar, quebrar em pedacinhos, depois reconstituir esses pedacinhos. Análise é quebra. Então você vai quebrar o texto e depois vai reconstituir dentro de um padrão que a nossa mente está, como é que eu posso dizer, formatada, SPC, serviço, sujeito, predicado, complemento. Quem quiser se lembrar, é só se lembrar de serviço de proteção ao crédito. Na verdade, é causa, efeito e consequência. A nossa mente, filosófica e metafisicamente, ela está sempre atribuindo a ação a uma causa. Causa, ação, que aqui nós chamamos de efeito, e consequência. Pedro chuta a bola. Então, temos que fazer isso com estruturas pequenas e com estruturas longas. O sonho do Papa Honório e do Papa Clemente, como nós dissemos, era que o latim se perpetuasse. E com esse sonho eles mandaram escrever a Bíblia Vulgata. Honório mandou São Jerônimo fazer, e na verdade quem conseguiu publicar foi o Clemente, e portanto a Vulgata Clementina. Os judeus foram mais felizes do que nós cristãos, porque o hebraico quadrado, que é o hebraico que Moisés, segundo a tradição, Deus deu a Moisés. Então, o hebraico quadrado é conservado até hoje. Aqui nós temos uma Bíblia para estudantes e pesquisadores como eu, só a Torá, né? Somente a Torá, a lei de Moisés. Torá quer dizer lei, ou Torá, né? Isso foi escrito por um homem fantástico chamado Meir Matzila Melamed, né? Eu aprendi muito apenas com as notas de rodapé que esse rabino judeu colocou nesse livro. Só com as notas de rodapé. Primeiramente, vamos dizer assim, o Cristo, Jesus, tem uma existência pré-terrestre. Só que os rabinos judeus não chamam de Jesus, porque naquela época ele nem tinha nascido, né? Ele recebeu o nome de Jesus depois que nasceu. Então os rabinos conhecem ele como sendo Reshit. Reshit quer dizer cabeça, princípio, líder, o início. Então, na verdade, a frase que está aqui no livro do Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. Gênesis 1. Está escrito em hebraico e a tradução em português. Bereshit, que é o nome do livro, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yod, Tal. Bereshit. Tirou B, que é uma preposição, é um prefixo, e fica Reshit. Então a palavra Reshit é o Cristo pré-existente, ou seja, antes de ser como Jesus, ele já existia. Então, Bereshit significa dentro de Reshit. Ou seja, dentro do Cristo cósmico, Deus, Elohim, criou todas as coisas. Ele, portanto, como diz a nossa tradução da Bíblia, nele estamos, nele nós vivemos, nele nós existimos, porque tudo é nele, por ele e para ele. Aqui nós temos obras esparsas que são divulgadoras daquilo ali. Aqui é só o livro do profeta Isaías, e para facilitar, então eles botam o livro de Isaías, Sefer Isaías, e aqui botam em latim
Imagina vocês, o escritor judeu, o editor judeu acha que o botão em latim facilita para nós. Então, como eu disse, os ateus, os agnósticos, os espíritas, os maçons, os livres pensadores acham que o Papa fechou a Bíblia e não queria que ninguém lesse. Não, está aqui, ó. Um editor judeu escreveu o livro de Isaías e colocou aqui em latim Liber e Isaías. Quer dizer, quem souber ler, leia. Quem não souber, está fechado. Que é todo em hebraico quadrado. Vou mostrar a fotografia do homem a quem eu honro agora, porque nos brindou com essa peça maravilhosa. Agradecer também a Israel Clabin, que foi quem forneceu o papel para ele poder... acho que não foi nem vendida, eu recebi de presente. Então, graças ao fato do bilionário Israel Clabin, deu o papel. Né? Ele é um rabino judeu extremamente idôneo e não tem segredos. Quer dizer, os segredos que a tradição judaica trazia da Bíblia, ele coloca na nota de rodapé. Vou mostrar o retrato dele. Aqui seria um livro de orações, tá? Isso aqui é um livro de orações. Começa do fim para o começo, olha aí, ó. O livro está aqui. Eu, em vez de começar daqui, como nós fazemos, começa-se daqui. Aí, está aqui ele. Ele é rabino da Flórida, né? Meir Melamed Metzilah. Então é um homem rabino, Meir Metzilah Melamed, é o contrário. Então aqui ele nos dá o seu livro de orações. Livro de orações com traduções, explicações e comentários pelo rabino Meir Metzilah Melamed. Então, os judeus conseguiram o sonho dos papas cristãos, que é manter o hebraico quadrado, a língua sagrada. Mas nós cristãos não conseguimos. A língua sagrada dos cristãos é o latim. Se mantém no Vaticano, já dissemos que o Vaticano fala latim, lá dentro do Vaticano se fala o latim, mas os cristãos não falam latim, não entendem latim. Então falamos nos vídeos anteriores como foi que evoluiu do latim vulgar, que era o latim da plebe, para o latim bárbaro, que era mais degradado, mais desgraçado ainda, e finalmente para as línguas neolatinas ou novilatinas, que são aquelas que hoje nós falamos: o espanhol, o catalão, o português, e o francês, o italiano. Bom, então, mas nos interessa o português, pois é disso que eu sou professor. E acho muito bonita a minha língua. Eu era professor de inglês, mas quando comecei a ler poemas e grandes obras em língua portuguesa, eu percebi que a nossa língua dá de 10-0 no inglês. Aí deixei o inglês para lá e fui me especializando em língua portuguesa. Já disse a vocês que Marabá é uma obra-prima de Gonçalves Dias, né? E já aqui nós mostramos que o professor Ismael Coutinho descreve na gramática histórica dele como foi essa extropiação do latim, né? Desde o latim vulgar, passando pelo latim bárbaro, que é a Península Ibérica, onde está Portugal, né? Que era apenas um reino da Espanha, França, vizinho, e dessa extropiação, então, vão nascer várias línguas, mas elas passam por um período de gestação. E aqui no livro do Domício Proença Filho, ele mostra essa gestação em poemas que vão do século XII até o século XV. Então, não dá para ler um poema do século XII porque as palavras são desconhecidas, não tem nada a ver. De qualquer maneira, Pero da Ponte diz: foi-se meu amigo daqui na hoste por el rei servir, e nunca eu depois dormi.
Pude assim, bem tenho assim, que pois ele tarda e não vem, é o rei o faz que me o detém. E grande coita não perderei, sofrimento coita, per não remeus de eu ver, cá não há o meu cor lazer, cor é coração, pero tanto de conortei, que pois me tarde não vem, é o rei o faz que me o detém. Então você percebe que alguma coisa, algumas palavras são entendidas e outras não são. E aí, aqui nós temos uma peça do romance de cavalaria, A Lenda do Santo Graal, é dessa época, mas aqui já está em português atual. Não. Aquele castelo havia nome Brut e era bem assentado. Aquele castelo tinha por nome Brutus e era bem assentado, quer dizer, era muito forte, fixo, firme. Se houvesse abastamento de água, quer dizer, contanto que fosse provido de água. E o senhor daquele castelo era rei e havia nome Brutus, por amor daquele rei Brutus que o povoara primeiro. Quer dizer, o pai do rei Brutus, que era o atual rei do castelo, também se chamava Brutus e o povoara, quer dizer, o povoara primeiro. Então, são peças que a gente, com um pouquinho de trabalho, consegue ler, né, no português medieval, até chegar aqui à poesia palaciana, onde já está mais ou menos um descendente de Castelo Branco aqui, Jorge de Aguiar, diz: coração, já repousavas, já não tinha sujeição, já vivias, já folgava, pois porque me subjugavas outra vez meu coração. Então você vê que vai ficando cada vez mais fácil, até chegar a Toda Noite Pelejei, Sá de Miranda. Toda noite pelejei, eu que jamais não podia. Busquei-vos, mas não achei. Em vós, eu só que faria. Sem vós, eu só que faria. Deste-me dores de dia, pelo que assim me fizeste. De noite dores me destes. Deixai nas minhas tristezas, que já agora outra alegria, maior perigo seria, que era amar uma mulher que não ligava para ele. Aos males acostumados, o mesmo costume é cura. Quer dizer, tanto se acostuma com a coisa que já não sofre mais por ela. Bem estão vãmente esperados quem o sofre e quem altura senão desapaixonados. Com o tempo, tudo se esquece. Criei-me com meus cuidados, já agora não saberia andar noutra companhia. Ou seja, terminou decidindo ficar só e já não saberia ter uma outra pessoa dentro de casa fazendo companhia a ele. Então aqui depois nós temos Bernardino Ribeiro, Gil Vicente, que é o fundador do teatro português, né, com os meu Deus do céu, como é que chama? Eram feitos nas igrejas, Arco da Barca e do Inferno. Eram teatros feitos sobre a vida dos santos, não eram atos. Até hoje ainda tem esse nome, eram pequenos teatros, mas tem um nome que agora deu um branco. E Gil Vicente, que foi o precursor, aquele que primeiro fez o poema de Inês de Castro, né? Autos, a palavra veio, autos, eram chamados autos porque eram feitos com a religião. Alto da Barca do Inferno é uma barca em que um personagem chamado Todo Mundo e outro chamado Ninguém estão ao lado do anjo e do diabo, e aí o anjo dá um conselho, e aí ninguém aceita o conselho e todo mundo despreza. Então, com a palavra o personagem Todo Mundo, ele critica a multidão, e com a palavra Ninguém, a crítica fica mais acerba assim. Temos Bernardino Ribeiro, que ficou famoso com o poema Menina e Moça, e que já seria um português fácil de entender. O título do poema é o início do romance História da Menina e Moça, editado em 1554. Menina e moça me levaram da casa de meu pai para longes terras.
Qual fosse então a causa daquela minha ida, era pequena, não a soube. Agora não lhe ponho outra causa senão aqui já parece que havia de ser o que depois de fato foi. Vivi ali tanto tempo quanto foi necessário para não poder viver em outra parte. Então você aqui já percebe que um romance em língua portuguesa está perfeitamente fácil de ser lido, né? Então aqui o Domício Proença Filho, então vai desde os poemas em língua portuguesa feitos no ano 1100 até feito em 1554, 57, mostrando como foi que a língua evoluiu. Bom, mas não importa a questão da evolução da língua, foi só para vocês saberem que o português continua evoluindo. E, por exemplo, foi pego, essa palavra pego não existia há 10 anos atrás. Ela foi pegado. O particípio de pegar é pegado. Só que a partir de determinado momento a preguiça mental faz com que o falante reduza o tamanho da palavra. Então, pegado é muito longo, então se reduziu para pego. E aí agora se fala pego ou pego e está dicionarizado, mas os dicionários ainda parece que não tem certeza se a pronúncia certa, porque oscila, é pego ou pego. O ladrão foi pego pelo soldado, ou foi pego pelo soldado. E assim vai continuar a língua evoluindo, degradando, até Deus sabe se tornar outro idioma. Né? Daqui a 100 anos, alguém vai ler algo escrito por nós hoje e não vai entender se não tiver um sumário ou se não tiver, como nós dissemos ali, né, uma glosa. Bom, mas o que interessa nesse vídeo? O que interessa nesse vídeo é você não ser um analfabeto funcional, como bem disse Olavo de Carvalho, que no Brasil ninguém sabe ler. Portanto, quem não for analfabeto é, na melhor das hipóteses, analfabeto funcional. Isso está dito por ele num vídeo que tem como título Alguém sabe ler nesse país? Alguém quer dizer, pelo menos um? Sim, Olavo, pelo menos um, eu sei ler. E acredito que os que saem da Rede Marista, os que saem da Academia Militar de Agulhas Negras, os que saem do Santo Inácio, do São Bento, do Américo Jacobina Lacombe, da Hebraica, também sabem ler. Então é muita petulância e arrogância sua perguntar se alguém nesse país sabe ler. Então o que eu quero é chamar para o meu lado, vem você também, para provar ao Olavo de Carvalho que a nossa língua tem certa dificuldade, sim, mas que não é somente ele que superou essas dificuldades, ele acha que é. Somente ele. Então, vamos começar aqui com os Lusíadas, de Luís de Camões. Eu vou começar com poemas, porque o poema permite ao poeta mais liberdades. E uma dessas liberdades que os poetas usam e abusam é a chamada anástrofe e hiperbaton, que são inversões. Súbito senti de um corvo sobre minhas asas. Subitamente, advérbio de modo. Qual é o lugar do advérbio de modo? SPC. É complemento. Complemento adverbial de modo. Então, lá no fim. Se ele é complemento, joga para o fim. SPC. Sujeito, predicado, complementos. Então, a frase não pode começar por súbito. Que súbito aí, na verdade, é uma licença poética. Ele fez uma forma paral. Ele reduziu. Como eu disse, a preguiça mental faz com que a língua evolua, tornando as palavras mais curtas. Então, subitamente, toda palavra terminada em mente é um advérbio de modo. Então, os advérbios são complementos adverbiais. E, segundo a fórmula SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, não. Sujeito, predicado e complementos. O advérbio de modo é um complemento, é jogado no final. Então, joga o súbito para o final. E traduza-se súbito por subitamente. Sentir não precisa traduzir, não vou precisar abrir um dicionário para que veja e diga a vocês o que é sentir. Sentir. Todo mundo sabe o que é sentir.
Não precisa de um dicionário. É ter um sentimento. Sentir de um corvo sobre minhas asas. Bom, sentir, como eu já disse a vocês, eu senti, tu sentiste, ele sentiu, nós sentimos, vós sentistes, eles sentiram. Nós aprendemos a conjugar os verbos. Em latim era necessário conjugar os nomes, por isso o latim não subsistiu. Subsistiu, viu? Não é subsistiu, como o editor-chefe do Jornal Nacional disse. Então, é subsistiu. Porque o S está entre uma consoante B e uma vogal I. Então não tem som de Z, é som de S. Subsistiu e não subsistiu. Subsistência e não subsistência. Então, sentir, o eu é desnecessário, como eu disse, é pleonástico, quer dizer, está a mais. Quando eu digo sinto, você já sabe que sou eu. Sentes, já sabe que é tu. Sentis, já sabe que é vós. Sentem, são eles. Então, os nossos pronomes pessoais, na conjugação verbal, eles são pleonasmos. Na verdade, não necessitam, porque a terminação verbal já diz qual é a pessoa, qual é o pronome. Nesse caso, súbito, senti, eu senti, tu sentiste, ele sentiu. Então, eu, né, o sujeito está oculto, é eu, senti, tive um sentimento, de um corvo sobre minhas asas. Isso é um anástrofe, quer dizer, está invertido, eu tenho que desinverter. Então, eu, sujeito, senti, núcleo do predicado verbal, senti, agora, de um corvo sobre minhas asas. Senti o quê? As asas. Vira para cá, joga para cá. As asas vêm logo depois de sentir. Eu senti as asas. E aí pega de um corvo, que é adjunta de nominal, e coloca depois de as asas. Subitamente, eu senti as asas de um corvo sobre mim subitamente. Pronto, está feito. Agora eu li, agora eu entendi. Eu senti o quê? As asas de um corvo sobre mim subitamente. O urubu passou sobre minha cabeça. Seria a mesma frase, usando, em vez da palavra corvo, o nosso urubu, que é o equivalente ao corvo. Então é isso que nós temos que fazer, minha gente, só isso. Colocar tudo na ordem direta, por mais difícil que possa parecer. Vejam que não é tão difícil, porque quando eu digo súbito senti de um corvo sobre minhas asas, você percebe que a frase está torta. Ela está embaralhada. Eu preciso desembaralhar. A isso se chama analisar. Quebrar em pedaços. Súbito, um pedaço. Senti, eu senti, não precisa do eu. De um corvo, adjunta de nominal. Sobre mim, as asas. Então, eu senti as asas de um corvo sobre mim subitamente. Já que a ordem é sujeito, predicado, complementos, então eu, sujeito, senti, núcleo do predicado, eu vou dizer apenas predicado, rigorosamente predicado é tudo que fica depois que tira o sujeito. Mas vamos usar a palavra predicado para o verbo, porque, na verdade, a essência do predicado é o verbo, é o núcleo. Então, eu, sujeito, senti, predicado, senti o quê? Pergunta para o objeto direto, as asas de um corvo. Então não é de um corvo sobre minhas asas, vamos desembaralhar. Então senti as asas de um corvo sobre mim. Sobre mim é adjunta adverbial de lugar. Onde as asas de um corvo estavam? Sobre mim. Quando? Subitamente, mas subitamente toda palavra terminada em mente é advérbio de modo, embora nesse caso haja um verniz de tempo, de temporalidade. Subitamente quer dizer de repente. Então, embora haja a definição que diz que toda palavra terminada em mente é um advérbio de modo, você percebe aí que a palavra subitamente tem uma noção, ela traz aderente a si, apesar de ser um advérbio de modo, a noção de tempo. Subitamente, de modo súbito, pode ser entendido assim, ou num tempo rápido demais, de repente, repentinamente. Então,
fica oscilando, isso não tem importância, de qualquer forma é adjunta adverbial, ou seja, é complemento, e como complemento vai para o fim. Entenderam? É simples. Agora, é simples, mas é, digamos assim, delicado. É como a textura de uma flor. Então você tem que ter cuidado, tem que pegar com as pontas dos dedos para não machucar. Então é uma coisa muito delicada. Só isso, você tem que ter essa delicadeza, essa percussiência. Percussiente quer dizer profundidade. É só ir lá no Celso Pedro Luft e você vai procurar percussiente. Não está aqui. Não está aqui. Já vimos isso antes. Se você abrir um dicionário qualquer, aqui nós temos o de Celso Pedro Luft, e você procurar a palavra percussiente, já fizemos isso uma vez, que eu uso essa palavra frequentemente, então tem que ser em ordem rigorosamente alfabética. Então, moneta, M-N-O-P, P em ordem alfabética, pata, então já estamos em P, então pata é pá, eu quero pé, então pá, pé, pi, papu, então pavoroso, pé, pealo, peão, já estamos em pé. Agora, não é peão, é P-E-A. Eu quero P-E-R. Lá vou eu mais para frente. Pega rapaz, já estamos mais perto, mas ainda não é P-E-R. Então, peneiro, peneira, já N, N-R é o próximo. Então, penitenciária, pensão, pertentar. Aqui já passamos. Perquirir, pequenote, que, percentual, per, já estou aqui no que eu quero, per, mas eu quero percussiente, aqui é percentual, então eu tenho que descer mais, porque não é per se que eu quero, é percu. Então, percheirão, pérsidas, perco, percutidor, já estou onde eu quero, percutir, percurso, subindo, percussiente. Percussiência e percussiente. No dicionário você vai encontrar uma coisinha em nomes pequenininhos, se é substantivo, adjetivo, pronome ou verbo. Aqui no caso percussiente está escrito adjetivo de dois gêneros, que percute ou fere, agudo, profundo. Na minha época de estudante, a gente era obrigado a decorar o que se chama categorias gramaticais. Mas o dicionário traz de qualquer forma, viu? De qualquer maneira, o dicionário traz substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. A mudança da gramática, porque a nossa gramática vem do greco-latino, né? Vem dos gregos e dos latinos, e então, na década de 60 aproximadamente, alguns cientistas da língua portuguesa perceberam que há uma acusação muito frequente de que a matemática é uma ciência exata, enquanto que o português não é. Aí eles descobriram que não é, porque nós adotamos a gramática greco-latina, que prima pela beleza, pela estética. Os gregos eram fascinados pela beleza de um corpo humano, ou qualquer outra peça que tivesse harmonia, proporção, medida, né? Então, se nós não tivéssemos adotado a gramática greco-latina, nós poderíamos ter adotado que gramática? Perguntaram esses técnicos. Entre eles estava o meu professor de português, de qual eu me orgulho, Joaquim Matoso Câmara Júnior, que, deixando a faculdade para fazer parte do Círculo de Viena, que estava fundando uma nova gramática, um novo português, uma nova modalidade de estudo que se chamava linguística. Diferença entre a gramática e a linguística? Muito simples. A gramática é normativa, a linguística é descritiva. A linguística apenas descreve, a gramática dá regras e normas. Então, vamos dizer assim, o verbo vigir, que foi um dos verbos já usados aqui,
Eu não posso dizer eu vijo, diz a gramática. É uma norma, é uma regra, né? Os verbos no particípio presente, desculpa, os verbos no pretérito perfeito sempre terminam em i. Eu parti, eu fugi, eu andei, eu sumi. Então, uma criança, quando está aprendendo a falar, ela, já com o raciocínio preparado, porque o pensamento vem primeiro do que a palavra, né? Por incrível que pareça, você pensa primeiro para dizer falar. Você imagina a velocidade do pensamento para se transformar em palavra, a essa velocidade que eu estou falando. Então, imagine, eu estou pensando primeiro para depois falar. A que velocidade está o mecanismo que transforma meu pensamento em palavras, que se chama codificador? Né? Ele está transformando o meu pensamento, que é abstrato, em palavras que são concretas, audíveis, né? Atingem o meu tímpano e causa impressão no meu ouvido. Então há um codificador que transforma o pensamento em palavra. Você já imaginou a capacidade desse codificador? Com que velocidade ele trabalha para transformar pensamentos em palavras? O homem é uma maravilha. Eu acredito que foi Deus que nos criou. Então, de qualquer maneira, como eu dizia, como pretérito perfeito de perder é eu perdi, de abrir é eu abri, de sentar eu sentei, de amar é eu amei, de fugir é eu fugi. A criança, por volta dos 4 a 5 anos, diz eu fazi. Ela está certíssima, segundo a gramática descritiva, segundo a linguística, porque ela faz uma comparação, ela faz uma analogia. O cérebro dela diz, todo particípio presente termina em i. Andei, subi, desci, mostrei, aí fazer, fazi. Não, a gramática normativa diz fiz. Eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Aí a gramática normativa diz, porque é um verbo irregular. Então ele não segue as terminações clássicas, né? A linha de terminações verbais, né? Que os verbos regulares seguem, ele não segue. Então, mas a criança, automaticamente, seguindo as leis lógicas do pensamento, uma dessas leis se chama analogia. O meu braço direito é análogo ao braço esquerdo. A minha face direita é análoga, semelhante à minha face esquerda. Não é igual, viu? Os modelos sabem disso e há modelos que o fotógrafo só tira o retrato dela de um lado, porque um lado é mais bonito do que o outro, é mais perfeito. Todos nós temos um lado da face mais bonito do que o outro. No caso dos modelos fotográficos, né, fica a critério do fotógrafo e da equipe que faz a produção encontrar qual é esse ângulo, esse lado e fotografar a modelo só desse lado. Então a lei é da analogia, semelhança. Ora, a criança que já aprendeu a pensar, com 4 anos, ela já está quase com o pensamento lógico completo. Aos 7 ele se completa. Então, 4, ela diz, eu fazi. Eu fazi. É lógico. Eu desci, de descer. Eu dormi, de dormir. Eu fazi, de fazer. O raciocínio é perfeito. A lógica é, vamos dizer assim, infalível. É a mais absoluta e perfeita lógica. Só que nós não seguimos a linguística. Nós não seguimos, a nossa língua não seguiu o padrão hindu de gramática, que é descritivo. Ele não diz o que fazer, não tem regras de falar. Você fala da maneira mais lógica possível. E é isso que deveria ser o nosso português. Então, na verdade, o povo tem uma tendência a isso, as crianças também, né? E esses padrões
são ditados pela gramática normativa, ou simplesmente gramática portuguesa. Mas já existe, desde 1960, uma outra gramática, que se chama gramática descritiva, que apenas descreve, não faz normas. E aí explica. A criança diz eu fazia, porque ela percebe que é um esquema lógico pelo qual todo verbo termina no pretérito perfeito em i. Automaticamente a lógica do pensamento dela vai levá-la a dizer eu fazia como pretérito perfeito do verbo fazer, por analogia. Pronto, explicado isso, então a criança não errou, porque em termos lógicos ela foi precisa. Mas ela, vamos dizer assim, transgrediu uma regra gramatical. E nós ainda estamos na gramática normativa. Então, ainda existem regras do bem falar, que às vezes são quebradas. Como no caso de Presidenta Dilma, que ela se chamava de Presidenta Dilma, mas o William Bonner implicou, porque não queria a palavra presidenta, e todos os noticiários, repórteres e toda a mídia grande só falava a Presidente Dilma. Mas se você for pegar aqui o pai dos burros e procurar a palavra presidente, estamos no P. Vamos ao PR. PI, PR. PRD é mais para frente. PRV já passou. Então, PRS, preferente. Então está PRF, premeditar está em PRM, prenha em PRN, PRO, preocupar, PRP, preparar, estamos pertinho, prepor, estamos quase lá, prepotente, pré-romano, presa, já estamos lá, presbiteriano, presbitério, presciente, presciência, prescrever, prescritivo, presença, presentar, presente, presidente. Adjetivo de dois gêneros. O que significa adjetivo de dois gêneros? Que tem o masculino e o feminino. E logo acima você encontra presidenta. Substantivo feminino, neologismo, mulher que preside ou esposa do presidente. Está no livrinho. Dr. William Bonner. Com todos os seus milhões e arrogância, o senhor cometeu uma brutalidade ao não aceitar que a presidenta Dilma se autodenominasse presidenta da República, porque ela estava corretíssima. Já estamos a 37 minutos. Então, a análise dos Lusíadas vai ficar para outra época, com a nossa crítica aqui aos donos da língua, que são a mídia, que fazem o que querem dela. Mas o povo vai levando, e eu não sei como é que William Bonner corrigiria um texto onde tivesse o soldado... o marginal foi pego pelo soldado. Ele corrigiria para pegado, o marginal foi pegado pelo soldado, ou ele deixaria pego? Não sei. Vou prestar atenção nos jornais para ver como é que a grande mídia, que é toda ela dos Rothschild, Rockefeller e Soros, o que eles mandam é feito. Então vamos ver como é que eles fazem isso aí. Mas o povo é uma massa trituradora que vai fazendo a língua ser o que ele quer que seja. E daqui a pouco, como eu disse, Marechal, que era guardador de éguas, se tornou a mais alta patente militar. E assim é, e assim foi, e assim será. Então, aos 40 minutos, praticamente, nós terminamos esse vídeo, que é Aprendendo a Ler 8. Deem o seu like, por favor, e até o próximo, se Deus quiser.